você que está ligado aqui no Jornal Gente. Nós vamos trazer agora informação sobre a expectativa para o grande jogo do próximo sábado entre Flamengo e Palmeiras. A Rádio Bandeirantes, que tem na sua história, no seu DNA, as transmissões esportivas, vai transmitir essa partida, final da Libertadores, no sábado à tarde, direto do estádio de Lima, no Peru. É jogo único, porque a Conmebol decidiu que as partidas são decisivas dessa forma na Libertadores. O repórter Bruno Milhozzi está conosco ao vivo, direto de Lima, no Peru, para trazer as informações, até porque os dois times já estão na cidade que será palco desse confronto. Não é, Milhozzi? Bom dia para você. É isso, Pedro. Bom dia. Abraço a você, a todos ligados aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Pois é, ontem tivemos as chegadas das duas equipes, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras desembarcaram e foram recebidos com muita festa pelos seus torcedores, que aliás já começam a aparecer em grande quantidade, dar as caras pela cidade e pelas ruas da capital peruana com uma presença massiva, né? A gente imagina que cerca de 50 mil brasileiros estejam em deslocamento ou já estejam por aqui para acompanhar essa partida do final de semana. A gente tem aí imagens da chegada do Palmeiras, o Verdão chegando no hotel na região de San Isidro, uma região central do centro histórico de Lima, e sendo recebido com muita festa. Os jogadores do Palmeiras, aliás, não pararam muito para fotos, não. Tinha muita gente, eles foram rapidamente ao hotel. O Verdão chegou à capital peruana por volta das 18 horas no horário de Brasília, no horário de Lima, e por volta das 8 horas, no horário de Brasília. São 2 horas de diferença, aqui 2 horas mais cedo, e justamente por conta disso, a chegada do Verdão chega ainda com o sol aqui na capital peruana. Inclusive, o Flamengo chegou já à noite, né? O Flamengo chega um pouquinho mais tarde, próximo da meia-noite no horário de Brasília, e desembarca também com muita festa, muitos torcedores, mas agora chega de festa. Isso vai ficar para depois, porque mesmo com muita gente comemorando, como a gente vê na imagem aí na Band News TV, agora é hora de trabalhar, né? As duas equipes começam nessa quinta-feira as atividades, os treinamentos em CTs separados, de olho, é claro, na grande decisão desse final de semana. Milhozzi, como é que vai estar a temperatura no sábado, 6 da tarde, horário de Brasília, a hora que Palmeiras e Flamengo entrarem em campo? Olha, Thaís, a previsão é de uma temperatura amena, como vem sendo aqui nesses primeiros dias da Rádio Bandeirantes em Lima. Nesse momento, 17 graus, mas quando amanhecer, agora ainda está muito cedo por aqui, aí chega a 25, 26, um clima bem tranquilo para receber essa partida. Imagino que num dia ensolarado, num palco bonito, que é o Estádio Monumental, a gente vai ter uma grande decisão. Muito bem, o Bruno Milhozzi está lá então em Lima, no Peru, vai participar, né, da nossa programação ao longo do dia, abastecendo as informações a respeito desse jogão ao longo da nossa programação. Obrigado, viu, Milhozzi? Obrigado, meus amigos, seguimos à disposição. Seguimos nesse assunto, recebendo aqui o Cláudio Zaidan, né, que é comentarista da Rádio Bandeirantes, nosso colunista, e que hoje vai falar um pouquinho a respeito dessa questão conosco. Tudo bem, Zaidan? Bom dia. Opa, vamos só abrir aqui o canal do som do Zaidan, que ele está falando, mas a gente não está ouvindo. Oi, Zaidan. Foi erro meu. Já corrigido, bora. Bom dia, Pedro, Cláudio, bom dia. Thaís, Sônia. Tudo bom, Zaidan? Há muitas coisas inéditas acontecendo na Libertadores, né? Porque, antes de mais nada, é a 7ª conquista seguida do Brasil, desde 2019, né? O Flamengo ganhou em 19, Palmeiras em 20 e 21, 22 o Flamengo, aí 23 o Fluminense, 24 o Botafogo e agora, mais uma vez, um clube brasileiro. E será o vencedor amanhã, ou o Flamengo ou o Palmeiras, depois de amanhã, será o primeiro brasileiro a conquistar 4 Libertadores. Porque o Independiente tem 7, o Boca tem 6, o Peñarol tem 5, mas os brasileiros que mais têm títulos na Libertadores têm 3. O Santos, o São Paulo, o Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras. São 5 com 3 títulos cada. Então será o primeiro clube brasileiro a ter 4 títulos na Libertadores, o Flamengo ou o Palmeiras. Pela primeira vez o Brasil alcança a Argentina. A Argentina chegou a ter o dobro de títulos do Brasil na Libertadores. E agora vão ficar 25 a 25.
né? E um aspecto interessante, pode ser o 4º título de um time do Rio de Janeiro seguido, porque o Flamengo ganhou em 22, o Fluminense em 23, o Botafogo em 24. Se o Flamengo ganhar, serão 4 títulos cariocas seguidos na Libertadores, também inédito. E vale notar que são 7 títulos brasileiros seguidos, e só uma vez, na final, houve um clube, nesses 7 títulos, que não era brasileiro. Foi o Boca, decidindo com o Fluminense em 23, não é? Porque, e claro, em 19, o Flamengo com o River. Mas em 20, a disputa foi Palmeiras e Santos. Em 21, foi Palmeiras e Flamengo. Em 22, Flamengo e Atlético Paranaense. Em 23, foi essa exceção. Fluminense e Boca. E em 24, Botafogo e Atlético Mineiro. E, de novo, uma final brasileira. E aí, meus caros, não é uma coincidência. Nós já tivemos hegemonias no futebol brasileiro e sul-americano, mas agora há uma causa diferente para a hegemonia. Porque houve um momento em que, por exemplo, quando havia apenas um clube por país, só o campeão ia para a Libertadores. Era muito difícil ver a Libertadores. Hoje o Brasil manda 9 clubes para a Libertadores, é uma outra coisa. Mas só ia o campeão. Mas em 63 havia 2 brasileiros, porque o Santos entrou como campeão de 62. Então ele não ocupou a vaga brasileira. E aí foi o vice-brasileiro, Botafogo. E eles se enfrentaram na semifinal. Só que eles não eram os 2 melhores times do Brasil, eles eram os 2 melhores times do mundo naquele momento. Santos e Botafogo. Tanto que, em 62, a seleção bicampeã do mundo, na final havia 5 jogadores do Botafogo e 3 do Santos. Detalhe, seriam 6 do Santos. Mas Pepe, Coutinho e um tal de Pelé estavam machucados. Mas seriam 6 do Santos e havia 5 do Botafogo. Nilton Santos, Didi, Amarildo, Garrincha e Zagallo. E o Santos tinha Gilmar, Zito e Mauro. Mas também estariam lá Coutinho, Pelé e Pepe, né, que estavam machucados. Então eram os 2 melhores times do mundo. Em 81, quando o Flamengo ganhou do Liverpool o Mundial, o Flamengo não tinha o melhor time da América, o Flamengo tinha o melhor time do mundo. E nós tivemos algumas hegemonias. O Independiente chegou a ganhar 4 seguidas. E a última do Independiente, que é o clube com mais títulos na Libertadores, tem 7, mas a última foi em 84. E é muito difícil imaginar que o Independiente ganhará de novo a Libertadores. O Boca tem 6. Por ser o Boca, né, por ser um gigante, ele pode eventualmente, como chegou em 23. Mas o Boca está numa crise tremenda. Mas você tinha hegemonias técnicas, como o São Paulo, campeão em 92, 93, e em 94 foi para a final, perdeu nos pênaltis para o Vélez, do Chilavert. São Paulo tinha o melhor time das Américas. Mas essas hegemonias eram técnicas e muitas vezes casuais, né? De repente, um clube formava um time formidável, tinha uma geração formidável. Agora não. Agora nós temos uma estrutura financeira que está produzindo essa já pequena hegemonia de Flamengo e Palmeiras. Não só no Brasil, na América do Sul. E, convenhamos, na América. Talvez algum time mexicano, o futebol mexicano tem muito dinheiro, possa encarar, mas são os melhores times das Américas. E não por acaso, e no campeonato por pontos corridos, você tem isso muito mais claro, porque aí o campeonato por pontos corridos não é uma casualidade, ganha o melhor. Né? São 38 rodadas ali, ganha o melhor. Não, no mata-mata, como na Libertadores, pode acontecer um acidente. A LDU quase eliminou o Palmeiras, o Flamengo sofreu com o Racing, pode acontecer. Mas nos pontos corridos, há um risco para os outros clubes dessa distância começar a aumentar. De vez em quando, o Galo vai ganhar, o Botafogo vai ganhar, como ganharam recentemente, o Atlético campeão brasileiro em 21. O ano passado, o Cláudio nunca se esquecerá, nem eu, o Botafogo ganhou a Libertadores do Brasileiro. Né? Aliás, é um feito que só Santos, Botafogo e Flamengo têm. No mesmo ano, ganhar o Brasileiro e a Libertadores. O Santos 2 vezes, 62 e 63. Mas, como eu disse, era o melhor time do mundo.
Agora, na Europa está acontecendo isso. Thaís, olha que interessante. O Nottingham Forest ganhou 2 vezes seguidas a Liga dos Campeões da Europa. Isso nunca mais vai acontecer. O Aston Villa foi campeão europeu. Capriotti torce para o Aston Villa. Nós já tivemos o Estrela Vermelha campeão europeu. Isso não vai acontecer mais. Você tem agora um clube de vencedores, porque o dinheiro passou a ser preponderante no futebol. Então o Real Madrid, o Bayern, o City, o Liverpool, o Barcelona, eles montam seleções mundiais. O time do Real pode disputar a Copa do Mundo com chance de título, né? E a grana, o Paris Saint-Germain, com dinheiro árabe, a grana vai abrindo uma diferença. Hoje, o Maradona jamais jogaria no Napoli. O Falcão jamais jogaria na Roma. Mas na época, você tinha de ter no seu time, por exemplo, na Itália, 8 italianos. Na Espanha, 8 espanhóis. Isso acabou. Hoje você pode montar um elenco com 30 alemães, holandeses, italianos, porque são todos cidadãos europeus. E quem não é, como um brasileiro, um argentino, ele consegue cidadania rapidamente se ele for um jogador de valor. Os clubes têm influência política, a cidadania é obtida com muita facilidade. Então, é perigoso o que está acontecendo. Não é uma elitização e nem são hegemonias produzidas por fatores ocasionais. De repente, você monta um timaço ali e aquilo dura 3, 4 anos. Acabou isso. Agora é a grana. E o Flamengo e o Palmeiras têm uma administração melhor do que a dos outros. Nós temos gigantes no Brasil que estão endividados até o nariz. Onde vai parar isso? Eles não quebram porque não são empresas convencionais, são clubes, tem milhões de torcedores, há um aspecto social, cultural, político, porque ninguém vai querer fechar um clube desse. Mas há clubes ali gigantes, imensos, que se fossem empresas, estariam falidos. Então você tem socorros fiscais, tributários, né? E, claro, por terem milhões de seguidores, tem muita receita. O Flamengo, o que ele fez? Ele cortou a despesa até a raiz, até o chão, mas ele teve receita muito rapidamente por ser o Flamengo. O Corinthians tem esse potencial. O Corinthians tem uma receita anual brutal, mas é que tem uma dívida imensa, né? E administrações muito ruins. E no caso do Palmeiras, houve um socorro pessoal do Paulo Nobre, só que depois disso começou um círculo absolutamente virtuoso, né? De virtudes administrativas. Não apareceu um aventureiro lançando mão, né? Porque vários clubes são vítimas de chapéus internos. Chapéus que são dados por uma sequência de dirigentes ruins. Sim. Não é? Então, desta vez, essa hegemonia ela não é casual. E não é só uma hegemonia de Flamengo e Palmeiras no Brasil, mas do Brasil na América do Sul. Porque o futebol brasileiro tem muito mais receita do que os demais. Na Argentina, estão discutindo a possibilidade de SAF. Não há, hoje, a permissão legal para SAFs. Mas não haverá saída. Mas também a SAF não é a panaceia. Vejam o que aconteceu com o Vasco. O Botafogo agora está enfrentando uma crise com a sua SAF. Mas é verdade que sem a SAF, o Botafogo hoje teria só a história e a camisa. A SAF resgatou o Botafogo, mas há problemas. O modelo do Bahia é muito bom, porque ele tem um vínculo com o City. Agora, Flamengo e Palmeiras não são SAF e, no entanto, conseguiram internamente esse caminho virtuoso de boas administrações. É algo intocável, que está mantido, será mantido ao longo do tempo? Não há essa garantia. Administrações ruins levam um clube a uma situação difícil muito rapidamente. Mas hoje há uma base financeira e administrativa para essa hegemonia de Palmeiras e Flamengo. Agora, Zaidan, você não vai escapar. Qual o seu palpite para o jogo? Bom, eu vou. Pode ir no ângulo, pode ir na arquibancada, né? Como acontece com os chutes, que são dados ali aleatoriamente, né? Mas, primeiro, pela característica dos dois times, acho difícil um 0-0, uma coisa que se arraste assim. Acho que haverá gols. Eu vou de 3-2 Palmeiras na prorrogação. Ou seja,
placar global, considerando os 90 minutos e mais prorrogação. Né? O Flamengo hoje está no melhor momento? É emoção, hein? O time está melhor que o Palmeiras? Está. Mas é um chute. Para mim, o Flamengo já é campeão brasileiro. Né? Não é de direito, mas já é de fato. Né? E o Palmeiras, para mim, ganhará a Libertadores da América. E Libertadores? É isso. É isso aí, Cláudio Zaidan vai estar nessa jornada aí da Rádio Bandeirantes. Você não pode perder, viu? Nos próximos dias, nas próximas horas, nós vamos ter uma ampla cobertura, como a Rádio Bandeirantes faz tradicionalmente nessa hora de decisão. Então você vai acompanhar o Cláudio Zaidan, a nossa equipe lá em Lima, no Peru, também os jornalistas da Rádio Bandeirantes que cobrem o esporte aqui em São Paulo, todos voltados, né, com atenção para esse jogão e a transmissão, um grande momento no sábado à tarde na nossa programação. Bom trabalho para você, até a próxima, Cláudio Zaidan. Bom, e falem para o Ulisses Costa tomar cuidado, porque do jeito que a coisa é no Peru, para eles botarem ele na presidência do país lá, pouco custa. Capaz. Vamos falar sim, Zaidan. Ulisses Costa e a transmissão raiz da Rádio Bandeirantes, sábado, 6 da tarde, direto do estádio que vai sediar esse jogo. Vai ser o jogo do ano, né, Pedro? Palmeiras e Flamengo definindo a final da Libertadores. Já já a gente volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV.